Paz do Senhor Jesus, que haja graça, que haja paz, que haja harmonia, que haja vida em você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós estamos lendo, meditando no Salmo de número 9 e agora vamos para o versículo 9, Salmo 9, versículo 9. Diz-nos o seguinte: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Vamos parar somente aí nesse versículo e pensarmos um pouquinho sobre o que significa isso, né? O Senhor é refúgio, um lugar onde os oprimidos podem ir. Vinde a mim, diz o Senhor Jesus, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos darei alívio. Um refúgio é um lugar de alívio, é um lugar de nós nos escondermos, estarmos seguros. Vinde a mim, diz o Senhor é refúgio para os oprimidos e mais, é uma torre segura na hora da adversidade. Sabe, amados, nada melhor do que ter Deus e ter a segurança do Senhor em nossos momentos de adversidades que todos passamos, né? Então, nesses momentos faz uma grande diferença nós termos ao Senhor uma torre segura na hora da adversidade. Eu gosto de pensar sobre isso. Quando estamos oprimidos, buscamos refúgio em Deus. Buscamos refúgio quando estamos assim em situação tão difícil. Buscamos segurança quando estamos inseguros. E é lindo isso. A torre tem esse sentido, irmãos. Eu gosto de ver um dos textos que eu acho mais lindos do Velho Testamento. São todos, a palavra de Deus é maravilhosa, é difícil a gente falar isso, mas Josafá teve uma experiência maravilhosa. Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 12, Josafá estava orando, porque veio uma multidão contra eles. Eles não sabiam o que fazer, estavam numa situação tão difícil. E ele ora da seguinte maneira: pois não temos forças para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Às vezes são tantas coisas. Não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos se voltam para ti, os nossos olhos estão em ti. Você percebe que coisa maravilhosa? Um grande exército vem, uma situação tão difícil vem, e para onde nós olhamos, para onde vamos buscar? Ele busca em Deus, ele jejua, ele ora, coloca o povo para jejuar, para orar, e em Deus eles buscam socorro. E certamente Deus é esta fortaleza, é esta torre forte que nos sustenta, que nos dá força para vencer. E foi assim que aconteceu, né? Deus falou com Josafá e disse: fique quieto, que nesta guerra você não vai ter que lutar. Você só vai louvar a Deus e a vitória virá. E foi o que aconteceu. Uma grande bênção, uma grande vitória veio sobre a vida de Josafá, sobre o seu povo, sobre Israel, porque eles oraram, porque eles buscaram, porque eles se refugiaram no Senhor. Da mesma maneira, irmãos, eu e você devemos fazer o mesmo. Torres, a expressão torre, para nós hoje não tem muito significado. A gente vê torres de igrejas, que são lindas, bonitas, mas lá no passado, torres eram uma fortaleza, ou uma cidade, era estrutura que se construía ao lado da cidade, ou em lugares, em terrenos elevados, em locais estratégicos, independentes, e aquelas torres eram grandes o suficiente, muitas delas, para abrigar multidões. Por exemplo, em Juízes, capítulo 9, versículo 46, fala-nos da torre de Siquém, que quando eles foram atacados, a cidade se refugiou naquela torre, e lá haviam, então, naquela torre, aproximadamente cerca de 1000 homens e mulheres abrigados naquela torre. E, infelizmente, aquela torre não foi segura o suficiente. Todos eles morreram, todos eles foram queimados,
não teve seguro. Porém, o nosso Deus é uma torre segura. Não é assim a nossa torre. O nosso amado irmão reformador Martinho Lutero, que trouxe tantos benefícios para a vida da igreja, né? Ele compôs vários hinos, vários cânticos lindos, e um deles se chama justamente Torre Forte. Este castelo forte, melhor dizendo, que é uma torre forte. Este hino nós cantamos muitas vezes. Castelo forte é o nosso Deus. Este é o nosso castelo, esta é a nossa fortaleza, esta é a nossa torre segura. A ideia dele quando compôs esse hino foi justamente pensando nisso, que não haveria segurança em nenhum outro, mas em Deus. Em Deus nós temos a nossa segurança. Deus é o nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza, Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. É bom sabermos disso. Você pode, irmãos, ter muito dinheiro, ter muita amizade, ter muitos amigos, mas eu quero te dizer uma coisa: nada se compara a Deus, nada se compara à tua amizade com Deus, a você ter a segurança de ter o Senhor na tua vida. Na época em que eu me converti, eu tinha 26 anos de idade, e minha vida, irmão, sempre foi na igreja. Eu amava a igreja, eu tocava na igreja católica, cantava alguns cânticos lá, ajudava e servia. Eu tinha muitos amigos, padres, muitos amigos mesmo, amigos fiéis, verdadeiros. Eram muita gente boa, sabe? Eu quero dizer para você, eu tinha famílias que nos amavam tanto e me abrigaram, e foi muito bom. Muito bom, mas com 26 anos, já casado, já vivendo uma vida independente, eu ganhava muito bem, tinha uma boa profissão, tinha um bom cargo na empresa que eu trabalhava, era chefe de um departamento, então eu tinha uma condição muito boa, e só que eu passava por uma luta grande. Foi um momento da minha vida em que eu não estava bem em casa. Eu comecei a enveredar por caminho de bebida e fumava e não estava bem, e eu então procurava auxílio, procurava socorro. E eu me lembrei, uma das manhãs eu estava falando com Deus e eu dizia: Senhor, a quem eu vou procurar? Eu tenho tantos amigos. Mas sabe, eu quero te dizer uma coisa, veio ao meu coração que todos aqueles amigos que eu tinha, naquele momento e naquela situação, eles não podiam me ajudar. Muitos deles eram como eu, bebiam, muitos deles fumavam, muitos deles eram gente do mundo, era normal para eles fazerem isso. Então como é que eles iam me tirar de uma situação se eles também estavam nela? Não tinha jeito. E eu me lembro, irmãos, que naquele momento veio ao meu coração que o meu socorro teria que ser de Deus. Era Deus que eu precisava, ninguém mais podia te ajudar. E eu quero te dizer hoje, eu quero dizer para você, coloque tua fé no Senhor Jesus, coloque tua fé em Deus. O Senhor é refúgio para os oprimidos. O Senhor é uma torre segura na hora da adversidade. Foi para mim assim, irmãos, foi para mim dessa forma. E é assim para você. Confie no Senhor, coloque sua vida nas mãos do Senhor e você vai ver como é bom, como é seguro confiar em Deus. Vamos orar. Convido você a, se puder, fechar os teus olhos e vamos falar com o nosso Deus. É tão bom poder orar, poder falar com Deus. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Senhor, nós te damos graças por tua palavra, por tua verdade, te damos graças porque o Senhor continua sendo. O Senhor foi para Josafá, o Senhor foi para Moisés, o Senhor foi para Abraão, o Senhor foi para Isaac, para Jacó, para Davi, para Daniel. O Senhor é para nós um refúgio, um socorro bem presente na hora da angústia. Eu te agradeço, meu Pai, eu te glorifico.
Neste momento, Senhor Deus, eu te louvo por tua palavra que continua me sustentando. Mais de 40 anos e esta palavra continua tão especial para a minha vida. Muito obrigado. Eu oro agora, meu Pai, por aqueles que sofrem, por aqueles que choram, por aqueles que estão oprimidos. Abra o entendimento e ajude-os a encontrar em Ti o refúgio, o seguro que eles precisam. Senhor, a segurança que eles precisam. Eu te peço isso, meu Pai. Dai essa compreensão, dai esse entendimento ao teu filho, à tua filha, neste momento. Eu oro, os abençoo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito sua vida. Receba esta bênção do Senhor e lembre-se, Deus, o Senhor, é refúgio e é uma torre forte para você. Em nome de Jesus.